E na sequência teremos agora a apresentação de mais um case de sucesso da Tenable, a ascensão do executivo de segurança alinhado ao negócio. Para apresentar o case, nós temos o prazer de convidar o System Engineer da Tenable, Matheus Vasconcelos. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Epa, treinando, que bom, hein? Boa apresentação para você. Obrigado. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês a respeito desse tema tão importante, né? Todo esse tema que a gente vai conversar agora nesses próximos 20 minutos foi uma iniciativa que a Tenable, junto com o Forrester, tiveram de produzir esse relatório para tentar entender um pouquinho melhor com os principais executivos, né, quais são os problemas que eles passam, quais são os principais desafios, enfim, tudo que cerca esse tema da gestão aí da segurança, né. E aí eu convido todos vocês a irem até o nosso stand, né, a gente vai disponibilizar esse relatório, um relatório bem completo de mais de 39 páginas, onde tem ali diversos dados extremamente relevantes. Então, a ideia aqui é tentar mostrar para vocês um pouquinho dos principais pontos destacados nesse relatório, né? Basicamente, o que a gente fez foi ouvir aí mais de 400 executivos de diferentes setores, diferentes países, e a gente chegou aí em descobertas bem interessantes, né? Eu acho que a primeira diz muito respeito a esse ambiente, né, relacionado às ameaças de segurança, e eu acho que o tempo que a gente está vivendo acaba tornando essa tarefa ainda mais difícil, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em prever o futuro, ainda mais agora, e a natureza do trabalho também está mudando, né? Então, com toda essa temática da pandemia, a gente teve aí diversos fluxos que foram alterados, né? Então, pessoas que antes não trabalhavam em casa passaram a trabalhar, empresas começaram a fornecer acesso a aplicações, a serviços que antes não precisavam. Então, houve uma grande mudança nesse ecossistema e isso acaba trazendo aí o quesito da incerteza, né? Então, uma coisa é certa, né? Os atacantes e todos os riscos associados a ataques cibernéticos, esses riscos eles acabam aumentando em situações como essas, né? Então, a gente tem visto aí um crescimento exponencial nas ameaças cibernéticas, né, que acabaram se proliferando, e o líder do negócio, né, o executivo que está por trás de trazer toda uma coesão a esse ecossistema, acaba sofrendo aí com todos esses ataques, né? Acaba sendo uma tarefa extremamente difícil, né? Ainda mais contando com toda essa questão de legislação e, enfim, diversos outros aspectos, né? Então, existem alguns dados bem interessantes. Acho que o primeiro que acaba trazendo aí uma certa preocupação é que praticamente hoje a gente pode dar como certo que um ataque cibernético vai ocorrer nos próximos 12 meses aí. A grande questão é qual vai ser o impacto que esse ataque pode ter dentro da minha infraestrutura, né? Como é que eu consigo, de forma eficiente, mensurar esse risco e evitar com que eu tenha aí grandes problemas associados com eles, né? Então, algo que praticamente todos os executivos acabaram concordando foi essa noção de que os ataques vão continuar ocorrendo e de que a gente tem que arrumar formas efetivas de diminuir eles, né? Então, isso está muito ligado também ao negócio, né? Porque um incidente de segurança ele pode parar uma determinada área, isso pode acarretar num dano financeiro para aquela instituição. A gente tem diversos problemas associados com isso, né? Então, acaba sendo um desafio muito grande dos líderes de seguranças deles conseguirem, de uma forma clara, comunicar toda essa visão de risco, né? Porque eu acho que no final do dia o que a alta diretoria quer é entender o quão exposto a empresa está, né? Quais os riscos que eu posso ter ali no meu ambiente,
E quais são os níveis de proteção que eu tenho, né? Então, são perguntas que fazem bastante sentido. Então, esmiuçando um pouquinho melhor esse assunto, né? 50% dos executivos, eles entendem que essa questão do risco acaba sendo um problema aí, fundamental, de entender realmente o contexto do risco associado com o negócio, né? Então, muitos líderes têm essa dificuldade de precisar esse risco voltado ao negócio, né? 47% deles enxergam que existe aí uma falta de alinhamento, né, estratégico das tecnologias, e aqui a gente fala muito da questão de visibilidade, né? Então é muito importante, dentro desse contexto do risco, a gente ganhar visibilidade em cima de quais são aqueles riscos que podem acarretar aí um problema mais sério, né? Então, se eu não tenho formas efetivas de ganhar uma visibilidade em cima do meu ambiente como um todo, eu acabo tendo essa visão limitada, né? E isso acaba impactando diretamente no risco geral. Então, quanto mais visibilidade a gente ganhar, melhor vão ser os direcionamentos, por exemplo, de investimento, de quais são aquelas áreas, aqueles pontos onde a gente pode melhorar dentro do ambiente, né? Então, esse é um outro ponto também que a gente, dentro dessa temática, acabou observando, tá? Mas uma coisa é certa, tem um estudo do Gartner bem interessante também, onde eles fazem toda uma análise em cima das empresas que utilizam soluções de gestão de vulnerabilidades, né? Porque a maior parte dessas ameaças, elas vão explorar em algum momento uma vulnerabilidade que o ambiente possua, né? Então, as empresas que têm o gerenciamento de vulnerabilidades, né, como base nessa identificação de risco, esse estudo mostrou que elas têm 80% menos de chance aí de sofrer, por exemplo, um vazamento de informação, um problema mais sério, né? Então, isso acaba sendo um ponto aí extremamente relevante. E a Tenable é uma empresa 100% focada nesse assunto, né, de gestão de vulnerabilidades, e o grande diferencial da Tenable tem sido justamente traduzir essa linguagem mais técnica em uma linguagem que consiga comunicar de fato o risco, né? Então, por exemplo, quais são as áreas onde eu preciso atuar com maior precisão, quais são os ativos que eu preciso focar nesse momento, quais são aquelas vulnerabilidades que me apresentam um maior risco num dado momento do tempo. Então, a gente fala que é uma gestão de vulnerabilidades com foco no risco, né? Então, essa gestão ela vai envolver aí diversas fases. E uma das fases, como a gente comentou antes, e é muito importante, é ganhar visibilidade em cima do ambiente, né? Então, entender todos os pontos de conexão que eu tenho no meu ambiente, e quando a gente pensa numa empresa, a gente tem aí sistemas dos mais variados tipos, né? Desde desktop, servidores, dispositivos móveis, aplicações web, containers, a gente tem uma vasta gama aí de possibilidades, né? Mas no final do dia, o que o executivo quer é justamente processar todas essas informações e, de fato, conseguir tirar inteligência disso. Eu não quero um relatório de 300 páginas, né? Eu acho que um outro quesito que acaba pesando bastante é justamente esse desafio em relação ao tempo, né? Eu acho que o que mais falta hoje, quando a gente pensa na gestão da segurança como um todo, é justamente essa otimização do tempo, né? Então, quanto mais cirúrgico a gente for em identificar esses pontos que precisam de uma maior atenção, isso vai trazer aí um enorme ganho financeiro e de processo para a organização como um todo, né? Então, a grande proposta da Tenable é ajudar os clientes a justamente conhecer a infraestrutura melhor, né? E, por consequência, a gente conseguir de forma efetiva fazer uma gestão bem mais apurada aí das principais vulnerabilidades, os principais riscos que um determinado ambiente possua, né? Então, dentre as soluções que a Tenable possui,
A gente tem soluções hoje focadas em indicadores de risco. Então, por exemplo, a gente tem uma solução chamada Tenable Looming, onde ela consegue traduzir, quantificar esse risco, né? Então, a solução ela basicamente vai fornecer uma nota, e essa nota ela representa o nível de exposição da empresa como um todo. Então, no caso, assim, essa empresa ela tem uma nota de exposição média, e o que a solução faz e traz de informação adicional é justamente o benchmark, né, de, por exemplo, outras empresas do setor daquela empresa, como que essas empresas estão, como que é o nível de risco dessas empresas, para a gente fazer um benchmark e entender quais pontos que a gente pode atacar de forma mais precisa, né? E falando mais, por exemplo, da LGPD, a LGPD, um dos pontos cruciais dela é justamente você ter feito todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para reduzir o risco, né? E às vezes é muito difícil a gente conseguir acompanhar isso ao longo do tempo e conseguir ter uma métrica se as ações que a gente está tomando, se elas estão sendo de fato efetivas, né? Então, a gente acaba tendo aqui indicadores extremamente importantes que vão nos auxiliar a justamente ver ao longo do tempo se o meu risco cibernético, se ele está aumentando ou se ele está diminuindo, tá? Então, a gente pode ter essa visão por áreas ou pela empresa como um todo. É um grande data analytics que a Tenable faz, né? Onde ela agrega todos esses dados de vulnerabilidades, os dados dos ativos. Então, a gente faz essa junção das vulnerabilidades que são críticas junto com os ativos, né? Dentro da minha infraestrutura, eu vou ter aqueles ativos que são mais importantes. Então, no meu cálculo de risco, esses ativos eles têm um peso muito maior do que, por exemplo, um servidor de banco de dados ele vai ter um peso muito maior do que um desktop tradicional. Então, tudo isso é levado em consideração dentro dessa fórmula aí de cálculo, tá? Mas o portfólio como um todo, a gente tem aí diversas soluções que vão conseguir endereçar a maior parte dos problemas no que diz respeito aí à parte de vulnerabilidades, né? Então, desde os ativos tradicionais, que é infraestrutura de rede, servidores, desktop, até ambientes um pouco mais complexos, né? Como, por exemplo, ambientes industriais. Então, hoje, dentro do portfólio, a gente tem uma solução focada em ambientes industriais. E qual que seria o benefício? O executivo conseguir ter uma visão única do ambiente de TI e do ambiente de OT. Isso acaba sendo uma vantagem hoje dentro da plataforma. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí diversas tecnologias hoje que têm a capacidade de fornecer essa visibilidade e ajudar os clientes a ganhar toda essa capilaridade dentro do ambiente, tá? E a gente tem uma integração muito forte com diversas soluções, é possível fazer toda uma orquestração com outras soluções que o cliente já possua, por exemplo, soluções de gestão de identidades. Hoje a gente tem muito forte essa questão da nuvem, né? Então tem muitos clientes que migraram já a sua infraestrutura para a nuvem, então a gente tem hoje conectores específicos para esses ambientes em nuvem, AWS, Azure, o GCP do Google. Então é interessante essa combinação. Então, uma das vantagens também dentro da solução é a possibilidade da gente conseguir integrar com o ambiente que o cliente já possua, tá? E eu convido todos vocês caso queiram entender melhor sobre essa temática de gestão de vulnerabilidades, eu deixo meus contatos aqui e também convido todos a irem no nosso stand para baixar esse relatório, que ele realmente ele traz dados aí bem interessantes.